Bom, torcedor vascaíno, já já. Já já teremos Vasco da Gama e Atlético Goianiense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo grande, um jogo decisivo, um jogo que depois de 9 anos poderá colocar o Vasco novamente numas quartas de final da Copa do Brasil. E é claro, a gente aqui neste Fala Gigante, misturado com o pré-jogo do Gigante, vai trazer informações importantes a vocês sobre essa grande partida. O que esperar do Vasco? O que esperar de Rafael Paiva? O que esperar desse elenco cruzmaltino? Tudo isso a gente vai trazer aqui neste vídeo. Além dessa, também muitas outras novidades. Falar um pouquinho com vocês sobre o mercado da bola. Vasco da Gama, além de olhar o mercado em busca de reforços, também buscando fazer uma limpa interna. Então, a gente vai trazer essas informações a vocês, vai falar tudo aí que está acontecendo no nosso cruzmaltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar umas boas-vindas a todos vocês que estão aí, ó, do outro lado. Para quem, é claro, ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Logo abaixo do vídeo, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá, torcedor? Acorda Vascão às 7, Fala Gigante pela parte da tarde e Boa Noite Gigante pela parte da noite. E hoje, um pouquinho diferente. Como teremos o jogo do Vasco, hoje não é o Boa Noite Gigante, mas sim o pós-jogo, que sai logo após a partida contra a equipe do Atlético Goianiense em forma de live. Show de bola, Vascão? Então, acompanhem aí o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco, deixando aqui embaixo o seu like. Show de bola, Vascão? Vambora! Então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso cruzmaltino. Quero começar aqui com vocês, primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre mercado da bola, porque temos algumas informações importantes a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. A primeira delas, com relação ao chileno Pablo Galdamés, tá, torcedor? Que hoje o Vasco da Gama tenta chegar a um acordo para a saída desse volante contratado no início do ano, junto a Genoa. O Vasco da Gama comprou o atleta à época por quase 5 milhões de reais e tem um contrato aí até longo com o nosso cruzmaltino. Qual é a situação, meu amigo torcedor vascaíno? Pablo Galdamés, esse volante chileno, com passagens por Genoa, com passagens pela seleção do Chile, nesse momento pode sim estar voltando ao seu país de origem. Nessa tarde de hoje, de acordo com o portal RTI Esporte, o volante Pablo Galdamés deu mais um passo importante para deixar o Vasco da Gama e acertar com a Universidade Católica do Chile. Informações é que o principal entrave nas negociações teria sido a questão salarial do jogador. O Vasco busca acertar com a Universidade Católica um empréstimo, mas a questão salarial do atleta era um grande impeditivo, porque os vencimentos de Pablo Galdamés aqui no Vasco da Gama são altos. O Vasco, no início da temporada, na gestão Alexandre Matos, Lúcio Barbosa, essa gestão sim, principalmente olhando pelo aspecto financeiro muito incompetente, estava gastando dinheiro que não tinha. E uma dessas situações envolvendo a questão financeira foi exatamente sobre o chileno, que o Vasco paga para tê-lo através de uma compra junto a Genoa, um clube, assim, de uma forma talvez não, assim, uma forma estranha até, né? Porque é um jogador que não estava jogando lá. Talvez coincidência, talvez não, mas o Vasco paga 5 milhões de reais para a Genoa pelo atleta, talvez sem necessidade até de pagar, e ainda dá o alto salário para o jogador. E esse alto salário está sendo um entrave para que o Pablo Galdamés vestisse a camisa desse clube chileno. Mas a informação é que nesse momento, Galdamés, Vasco e o staff do jogador junto à Universidade Católica estão caminhando para um desfecho positivo. Informações é que agora só falta realmente Pablo Galdamés acertar como será feito o seu desligamento junto ao Vasco da Gama. A expectativa é grande para que Galdamés seja o quarto atleta a deixar o elenco do Vasco da Gama e se juntar a Rodrigo, volante, que foi para o futebol turco, o carequinha que vestiu a camisa do Vasco, né, lá no ano passado, se destacando inclusive no primeiro semestre com Maurício Barbieri, Cleiton Silva, que hoje veste a camisa do Rio Ave, Guilherme Medel, que hoje está no Boca, e Zé Vitor, jogador que estava emprestado à Volta Redonda e está de saída para o futebol de Portugal.
Então, 4 já saíram e a expectativa é que o Galdamés, seja o 5º nome, né, a sair nessa janela de transferência. Expectativa grande aí para realmente o Galdamés sair ou por empréstimo até o meio do ano que vem, ou uma rescisão contratual, que eu acho que deve ser mais difícil de acontecer, tá? Expectativa aí que realmente seja um empréstimo entre Universidade Católica e o Vasco da Gama. Uma saída importante para dar esse fôlego ao Vasco da Gama na questão salarial, para que o Vasco possa talvez até trazer um outro jogador para a posição, caso venha a ser confirmada a saída do chileno. Outro nome que também pode estar de saída desse elenco do Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno, é Eric Marcos. Eric Marcos, jogador que não vem sendo muito utilizado. O Paiva até tentou utilizá-lo uma vez durante esse seu segundo período, né? Essa segunda passagem dele no comando técnico do Vasco da Gama, mas nitidamente, né? Acredito que fica claro, Eric Marcos não conseguiu dar continuidade ao grupo. Eric Marcos não conseguiu desenvolver o seu futebol, talvez aquele futebol que o torcedor vascaíno tanto esperou por ser um jogador de base, de destaque, de seleção brasileira. E a informação que tivemos aí nessa tarde de hoje, através do canal Na Torcida Vascaínos, é que Eric Marcos é sim mais um jogador que pode deixar o Vasco. Informações aí do jornalista Fábio Torres é que o atacante vem recebendo sondagem de equipes da Série B do Campeonato Brasileiro e também do futebol de Portugal. Pedrinho, hoje, presidente do Vasco, não descarta até a venda do jogador, tá? Então é bom ficar ligado, é bom ficar de olho, que é uma chance grande aí do Eric Marcos estar de saída do nosso Cruz Maltino nessa temporada de 2024. Você acha que é válido o Eric Marcos permanecer ou concorda com uma possível saída do atacante Cruz Maltino? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E ainda falando sobre mercado, a gente vem tocando muito no assunto sobre o Michael, então faço questão de aqui neste Fala Gigante também trazer uma informação importante sobre a questão desse atleta. Michael é um jogador que hoje pertence ao Al Hilal, um jogador até de certa forma importante, tá, para o clube do futebol árabe. Mas qual é a situação? Hoje a lista de estrangeiros do Al Hilal está completamente lotada. E tem um estrangeiro no Al Hilal que vai voltar a jogar no mês que vem, quando a liga inicia, que é ninguém mais, ninguém menos do que Neymar Júnior, atleta que pertence inclusive ao clube. Então, essa lista de estrangeiros que já está lotada vai ultrapassar o limite com o retorno do Neymar. E o Al Hilal precisa liberar um jogador. E esse atleta vai ser o Michael. O Al Hilal vai liberar o Michael. Tem por objetivo liberar o atleta nesta janela de transferências. Qual é a informação? Inicialmente sim, havia uma expectativa que o Al Hilal quisesse uma compensação financeira. Mas hoje o Al Hilal vem conversando com o Michael e as partes se entendem para que uma rescisão amigável possa vir a acontecer. Com isso, a expectativa é grande sim, para que o Michael deixe o Al Hilal nesse mês de agosto de graça e a partir disso fique livre no mercado. Michael é um jogador caro, por tudo que ele fez no futebol árabe, tem números muito bons, um jogador de destaque na Arábia Saudita, que conquistou títulos na Arábia Saudita, que hoje é uma das ligas de maior referência assim, no futebol mundial, por tantos craques que atuam lá, Neymar, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, foi contratado por uma equipe da Arábia Saudita nessa janela de transferência. Então, Michael é um jogador que automaticamente, mesmo indo para o futebol árabe, se valorizou lá, tá mais caro do que no período que estava aqui no Flamengo. Então ele volta ao Brasil mais valorizado. E a informação é que ele pede por temporada, ou seja, por ano, um valor semelhante aos 25 milhões de reais, no caso 5 milhões de euros por temporada. Isso por mês dá quase 2 milhões e 300 mil reais mensais. Muita grana que o Michael pede por mês, e é esse valor hoje que, caso o Vasco queira contratá-lo, terá que pagar mensalmente ao atleta. Eu sinceramente acho um valor muito alto, tá? Pelo Michael. Acho que ele é um bom jogador, mas não sei se vale isso tudo não. Essa é a minha opinião, tá? Sobre a questão do jogador. A expectativa é que Corinthians, Cruzeiro e Flamengo disputem pela possibilidade de ter o Michael dentro do grupo. Ficar de olho também, ficar ligado, e é claro, qualquer informação a gente traz a vocês. Show, Vascão! E é claro, agora entrar num assunto tão importante, né? Que é um assunto sobre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Já já, às 9h30 da noite, 21h30, Vasco e Atlético Goianiense se enfrentam pelo primeiro jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Vasco que depois de 3 anos volta a disputar umas oitavas de final. A última vez que o Vasco havia disputado essa fase da competição foi em 2020, quando enfrentou a equipe do São Paulo. Então o Vasco ficou 21, 22 e 23 sem disputar aí as oitavas de final da competição. E hoje tem a oportunidade de disputar as oitavas e até se classificar para as quartas. Com todo o respeito do mundo ao Atlético Goianiense, mas querendo ou não querendo, diante das equipes que estavam ali no sorteio, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Bahia, Cruzeiro,
Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo, o Vasco enfrenta uma equipe mais frágil. Eu não falo isso por conta da grandeza do Atlético, mas falo isso por conta da colocação hoje do Atlético Goianiense dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje o Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão e nitidamente é a equipe que dentre os 20 presentes na Série A joga menos bola. Isso significa que o Vasco vai passar? É claro que não. Significa que vai ser um jogo difícil, um jogo duro, um jogo de mata-mata. Mas acima de tudo, hoje o Vasco enfrentando o Atlético Goianiense tem sim a obrigação de passar. O Vasco não passar pelo Atlético Goianiense das oitavas de final da Copa do Brasil é vexame, sim. E é importante a gente trazer isso à tona. E o Vasco está se preparando para isso. Ontem o elenco chegou no hotel em Goiânia por volta das 10 horas da noite. A delegação estava acompanhada apenas de Marcelo Santana, representando o departamento de futebol do Vasco. Mas hoje, quarta-feira, Pedrinho e Felipe chegaram em Goiânia para estar junto ao elenco nesse jogo que vai acontecer nessa noite de quarta-feira no estádio Antônio Ascioli. O Vasco teve apenas 2 dias de preparação para essa partida. Enfrentou, nessa última fase a equipe do Água Santa, um jogo complicado demais em São Januário, onde o Vasco conseguiu essa classificação. Aliás, passou pelo, Marcílio Dias, Água Santa e Fortaleza, Os 3 jogos muito complicados. O jogo contra o Marcílio Dias, um sofrimento danado no estádio Hercílio Luz, sem necessidade. O jogo contra o Água Santa, um 3-3 em São Januário, vergonhoso, sob o comando do Ramon Dias, onde o Vasco consegue se classificar nas penalidades máximas, jogo muito sofrido. E o jogo contra o Fortaleza já sob o comando do Rafael Paiva, de uma forma curiosa, a primeira passagem dele pelo Vasco da Gama, o Vasco empata em Fortaleza e empata aqui também no Rio de Janeiro e consegue a classificação nos pênaltis com o Léo Jardim brilhando. Então assim, o Vasco vem de 3 fases contra 2 adversários inferiores e um adversário grande, que Fortaleza, sofrendo. E acho que hoje, inclusive, o Atlético Goianiense é uma equipe que o Vasco enfrenta mais fácil de passar do que a que enfrentou na terceira fase, que foi o Fortaleza. Então, assim, teoricamente, o Vasco, como passou pelo Fortaleza, chega com mais condições de passar hoje pelo Atlético Goianiense das oitavas. Isso, meu amigo torcedor, seria a lógica. Isso, é claro, olhando por um lado natural. Mas o futebol não se faz dessa forma. O futebol é surpreendente. Então é exatamente por isso também que o Vasco tem que ir muito focado com esse jogo, sem salto alto, com os pezinhos do chão, focado em passar. A expectativa é que esse jogo de hoje o Vasco possa contar com o Adson novamente no time titular. O Adson acabou não viajando com o grupo para Chapecó nesse último domingo e foi um desfalque, mas viajou com o grupo, e vai estar à disposição hoje do técnico Rafael Paiva, e a expectativa é gigantesca para que ele seja o titular da equipe. E além disso também Felipe Coutinho. Coutinho deve novamente estar presente entre os 11 iniciais, atuando aí como esse camisa 10, no sistema ofensivo Cruz Maltino. Talvez hoje, inclusive, possa ter a oportunidade, o vascaíno, de ver pela primeira vez Coutinho e Payet atuando lado a lado no meio de campo do nosso Vasco da Gama. Então a expectativa é que o Vasco vá a campo assim, com Léo Jardim no gol, Léo e Maicon, Paulo Henrique Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Felipe Coutinho, e uma trinca ofensiva de David Verrete e Adson. Esses são os 11 iniciais que o vascaíno está acostumado já a ver dentro das 4 linhas. E o Rafael Paiva falou exatamente sobre esse jogo. Após a partida contra o Grêmio, nesse último domingo em Chapecó, o Paiva foi perguntado e falou aí sobre o que ele espera desse jogo importante hoje contra a equipe do Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ascioli. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, Falo isso o tempo todo, para mim é o campeonato mais difícil que tem, E a gente vê nas últimas 2 rodadas algumas equipes que estavam lá na parte de baixo começaram a pontuar, e a gente que estava pontuando muito, já estamos 2 jogos sem pontuar. É muito difícil quando você não pontua, Então a gente precisa logo retomar principalmente as vitórias, A gente sabe que quarta-feira tem o jogo mais importante do ano pra gente, a gente tem total consciência disso, a gente não pode deixar que essas 2 derrotas atrapalhem a gente, principalmente psicologicamente, nossa confiança não pode abalar, porque a gente tem que estar muito preparado. A gente sabia dessa sequência de 4 jogos fora de casa ia ser muito difícil, E a gente tem o 4º jogo agora, fora. Então a gente tem que estar preparado, a gente sabia que isso poderia acontecer, nunca a gente vai querer ficar mais de um jogo sem pontuar, a gente sabe o quanto isso é difícil, mas a gente tem que tocar para frente, já tem que estar preparado para o jogo de quarta-feira. Difícil, muito difícil. De novo, ficar 2 rodadas sem pontuar no Brasileiro é muito difícil, mas a gente está na 20ª rodada ou na primeira rodada do retorno, Ainda a gente tem o tempo para recuperar. Mas o jogo de mata-mata não dá tempo, Então esse jogo a gente tem que tratar aí com uma particularidade especial.
É importantíssimo a gente tentar passar de fase, fazer um grande jogo, um primeiro jogo para tentar levar o jogo para São Januário. A gente sabe lá, a gente é muito forte, então a gente tem que estar focado no jogo de mata-mata, levar como tem que ser, com muita responsabilidade, competir muito e trabalhar muito para a gente poder reverter esse momento aí. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí o Paiva, né, falando sobre esse jogo tão importante que vai acontecer hoje à noite. E é claro, né, a gente espera aí um Vasco forte, um Vasco partindo para cima. A gente, querendo ou não, desde o início dessa Copa do Brasil, vem tocando muito no ponto sobre a possibilidade de conquistar o bicampeonato. O Vasco conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez em 2011, o único título que inclusive o Vasco tem na competição. E um dos focos de Ramon Dias para essa temporada de 2024 do Vasco, eu falo Ramon, que era o técnico que começou a comandar esse elenco no início do ano, era a Copa do Brasil. O Vasco, desde o início de 2024, ele não almeja o brasileiro, ele não almejava o Carioca, ele almejava a Copa do Brasil. Por ser uma competição em que equipes de um porte inferior com relação ao elenco pode conquistar. E o São Paulo, ano passado, conquistou. São Paulo tem um elenco melhor que o Palmeiras? São Paulo tem um elenco melhor que o Flamengo? É claro que não. Mas, meu amigo, mata-mata é isso. São Paulo elimina o Palmeiras nas semis, enfrenta o Flamengo na final e é campeão. E por que não pensar que o Vasco, assim como São Paulo ano passado, que não tinha um grande elenco, um jogador que solucionava os problemas, que era o Lucas Moura, um atacante camisa nova que fazia gols, que era o Calheri, e assim chegou ao título. Por que não hoje pensar que, no lugar do Lucas Moura, poderíamos ver um Payet, um Coutinho, no lugar do Calheri, esse homem gol, esse homem decisivo, o Verratti. E é assim que o Vasco vai hoje enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Focado em passar para as quartas, porque o foco é o título. E quem falou sobre isso foi o Adson, atacante Cruz Maltino. E a gente, é claro, traz as palavras dele aqui a vocês, de qual é o objetivo do Vasco disputando essa Copa do Brasil. Cara, a gente está muito empolgado assim, com a competição. Acho que o momento também favorece isso. A gente sabe que é uma competição muito difícil, mas também a gente sabe da importância que é para o clube. Então, acho que é a nossa principal competição, assim, que a gente sabe que a gente tem condições de brigar por título. Então, essa preparação está sendo muito importante, principalmente esses jogos, essa sequência do brasileiro, para a gente organizar o time, ficar com o time fechadinho, para que a gente possa, se Deus quiser, ir chegar numa final, quem sabe ganhar um título. Meu amigo torcedor vascaíno, será que dá para brigar pelo título? Tá confiante? Dá para buscar aí o bi da Copa? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Um jogaço, ansiedade a mil. E é claro, logo após o jogo, a gente vai estar aqui para trocar uma ideia com vocês e falar um pouco sobre como foi esse Vasco e Atlético Goianiense pelas oitavas de final. Show, Vasco? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, misturado com pré-jogo. E já estaremos aí de volta, trazendo ainda mais informações e novidades. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falo aqui com vocês, saudações. Vasco!